Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque os teus filhos estão aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua presença está aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sentimos a tua presença. Que glória é isso. Que bondade do Senhor estar conosco. Como é bom, Senhor, como é bom estar aqui, como é bom estar na tua presença. Como é bom te servir, como é bom falar contigo. Como é bom ouvir sua voz, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor Deus, através da tua filha aos nossos corações, Pai. Prepara, Senhor Deus, nos prepara para ouvir o recado que o Senhor tem para esta noite, para nós, Pai. Então usa ela, Senhor Deus, com poder, graça, com sabedoria e com unção. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Podem sentar, amados. Diga comigo, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Mas fala com mais ênfase, diga, para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Ele não veio para a coexistência pacífica com as obras de Satanás. Ele não veio para conviver com as obras de Satanás. Ele veio para destruir as obras do diabo. Eu quero ler a profecia que está em Isaías 9, que fala da vinda do Messias. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Esse é o título que tem no meu capítulo 9. E eu vou ler parte dessa profecia. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Diga, obscuridade é trevas. Diga, é trevas. Mas nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste envolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Já estava profetizado desde o princípio dos tempos, que da barriga da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E aqui nesse texto diz que viria um que traria luz aonde havia trevas. Quando João Batista foi anunciado que viria ao mundo, seu pai Zacarias estava no templo, recebeu a visita de um anjo. E o anjo diz para ele que o filho dele seria o que iria anunciar a vinda desse príncipe da paz. O filho dele, João Batista, filho de Zacarias, seria aquele que viria para anunciar a vinda de Jesus.
anunciando a vinda de Jesus. Esse menino vem e diz: é chegada a hora. O reino dos céus está próximo. Quando Zacarias é tomado em profecias, está no Evangelho de Lucas, assim que João Batista nasce, ele vai ao berço do menino, o menino era um baby ainda, e ele diz: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem em trevas. É a profecia se cumprindo. Vem o sol nascendo das alturas para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. E aí você vai entender, quando já estão na terra João Batista e o próprio Filho de Deus encarnado, eles anunciando que está próximo o cumprimento da profecia. Jesus vem para implantar um reino, o reino da luz. O reino da luz em oposição ao império das trevas, que estava sentado em cima do pecado praticado pelo homem no Éden. O reino da luz vem para fazer oposição ao império das trevas. E João Batista, quando ele começa a pregar, ele não é mais um bebê no berço e o seu pai profetizando sobre a vida dele. Agora ele é o homem. E capítulo 3 de Mateus diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo, está próximo, está próximo. Já vai chegar, está às portas. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele está anunciando a vinda de Jesus. Ele está anunciando a vinda do Messias que vem para implantar um reino. Jesus vem, é batizado no Jordão, começa o seu ministério e está escrito assim, a profecia de Isaías é citada aqui, capítulo 4 de Mateus. Versículo 12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. É a profecia que você acabou de ouvir. Terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus dizia: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Versículo 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma palavra de João Batista. O reino dos céus está próximo, o Messias já está na terra, já nasceu, João Batista já anunciou, está preso, ele já está preso. Ouvindo Jesus que João Batista fora preso, ele foi para Galileia e cita o texto de Marcos, a profecia de Isaías que eu li para você para começar essa palavra. Mas Jesus não diz ainda que o reino dos céus chegou. Ele já está na terra, ele já está caminhando entre os homens. Mas ele ainda dá a mesma palavra futura de João Batista, está próximo. O que está próximo ainda não aconteceu. Uma noiva diz: está próximo o casamento. Nós estamos prestes a viajar amanhã para Manaus, para implantar um silk lá em Manaus. Está próximo o horário da viagem. Você está se preparando para coisas futuras, você diz: está próximo. Está próximo, não está longe mais, está às portas. Então, Jesus já está na terra, já veio o anúncio, a profecia já se cumpriu. Ele já chegou. João Batista está preso, mas ele diz: está próximo o reino dos céus. João Batista envia mensageiros a Jesus. Ele tem dúvidas se Jesus é aquele que havia de vir. Ele tem dúvidas quando não devia ter. Ele tem dúvidas, mas ele viu a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Ele viu a forma de pomba que o Pai permitiu que o Espírito Santo tivesse, para que os homens vissem o Espírito descer. Ele viu Jesus encarnado, ele sabia que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala: vem aí um que é maior do que eu. Eu não sou digno de atar as sandálias.
ele sabe que Jesus é o Messias. O Messias é o profetizado, é aquele que Isaías profetizou, é o Messias. Mas quando o Messias chega, o nome dele muda, ele é Jesus. Porque o anjo falou para Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. E depois o mesmo anjo fala para José, não a deixe. O que dela está gerado é do Espírito Santo e você vai dar o nome de Jesus. Então, o Messias já é Jesus. O profetizado por Isaías, 700 anos antes, já está na terra. E João Batista tem dúvida se ele é o Messias, se ele é apenas Jesus. E João Batista manda mensageiros, e os mensageiros perguntam a ele, és tu que havia de vir, ou havemos de esperar outro? É você o Messias, é você o esperado, é você que vem implantar o reino da luz, é você que vem para iluminar os que jazem em trevas, é você que vem para tirar do vale da sombra da morte. A palavra diz que na mesma hora, Jesus faz algumas ações. Ele demonstra que ele é o Messias. Ele não argumenta. Ele não expressa com palavras, nem com discursos pomposos. Mas, na mesma hora, ele cura enfermos, prega o evangelho do reino e expulsa demônios. E ele fala para os mensageiros, vão e dizem a João o que vocês viram e ouviram. Eu prego o evangelho, eu curo enfermos, eu expulso demônios. Jesus está dizendo, eu sou, sim, aquele que veio para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Mas até aqui, ele diz, o reino dos céus está próximo. Agora, tem um momento, continua o evangelho de Mateus, já no capítulo 12, ele não diz mais, está próximo. Ele diz, o reino dos céus é chegado. Está próximo o dia do Natal, dia 20 de dezembro está próximo, dia 21 de dezembro está próximo, 22 de dezembro, mas 25 é chegado. Já não está mais próximo. Nós acabamos de concluir um SILC, um Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Terminou sexta-feira, quem esteve lá, diga uhul. Ah, quanta gente esteve lá. Mas já está próximo o próximo SILC. Nós teremos outro, de 13 a 17 de dezembro. Está próximo, está próximo. Está próximo, já se aproxima. Vai acontecer de novo. Mas você vai ver aqui o episódio de Mateus 12. Eu li Mateus 1, li Mateus 2. Mas Mateus 12 conta a cura de um endemoniado. Ele era cego e mudo. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia, este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo reino, dividido contra si mesmo, ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? Ele está dizendo, tem um reino, onde Satanás governa, e Satanás não se divide. Satanás vive em unidade com todas as suas ramificações espirituais malignas, ele não se divide, ele não briga, ele não rompe. Isso é uma grande verdade. Dificilmente você vai ver um centro de macumba, um banda ou quimbanda brigando com outro centro de umbanda, quimbanda, ou toda a banda das trevas. Dificilmente você vai ver um grupo de ocultismo brigando contra o grupo de ocultismo, isso não acontece. Ele diz, se Satanás espelha Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, agora não é mais estar próximo o reino dos céus. Agora é chegado o reino dos céus.
Aquilo que estava próximo acaba de acontecer. É Jesus confrontando o império das trevas, fazendo recuar o império das trevas, arrancando cativos de lá e implantando o reino da luz. Se eu expulso demônios, certamente é chegado o reino dos céus. Certamente é chegado o reino dos céus. E ele diz assim, versículo 30, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo que há um conflito de reinos. Ele está dizendo que há uma dualidade de reinos. Império das trevas, reino da luz. O império das trevas coloca pessoas cativas e oprimidas. O império das trevas é governado por aquele que veio para matar, roubar e destruir. O império das trevas é aquele que vem para produzir dor, tristeza, sofrimento. O império das trevas é aquele que produz morte. É aquele que produz separação de famílias. É aquele que leva os filhos para a perdição. Leva os filhos para o vício. Leva as pessoas para caminhos tortuosos até o suicídio. E ele vem para libertar cativos e oprimidos do diabo. Ele diz isso, eu vim para libertar cativos e oprimidos do diabo. E ele diz que não há possibilidade de uma coexistência pacífica entre os dois reinos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ele está dizendo, olha, se você está contra libertar cativos e oprimidos, você está a favor do inimigo, é isso que ele está dizendo. Se você argumenta contra essa ação de libertar pessoas, você está sendo favorável ao império das trevas. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Tem 2 anos, eu venho para libertar cativos e oprimidos, e quem se opõe a isso, não tem zona neutra no mundo espiritual. Não existe zona neutra. Ou é império das trevas, ou é reino da luz. Ou é império das trevas, ou é reino da luz. E o próprio Filho de Deus diz que o reino dos céus é chegado quando o império das trevas é expulso. Quando o Filho de Deus se manifestou, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O anúncio profético de Isaías é esse, eu acabei de ler para você. Ele veio para trazer luz onde há trevas. E aí eu quero compartilhar com você 2 textos que são muito importantes. Um está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está falando do final dos tempos, da ressurreição. Versículo 24. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quando isso acontecer, ele vai entregar o reino ao Pai. Toda a terra terá um reino de luz. Versículo 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí eu quero levar você para Apocalipse 11, onde está escrito assim, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Eu quero que você entenda que o projeto de implantar o reino de Deus começa com a profecia. Na verdade, a profecia lá do Éden, nascerá da barriga da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente.
E esse projeto de implantar o reino da luz na terra termina com o que está escrito em Apocalipse aqui. O reino deste mundo se tornou do nosso Deus. Se tornou, porque ainda não é. O reino desse mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. Ainda não é. Você vê quando Jesus fala de Satanás, ele fala, vem aí o príncipe desse mundo, ele já está julgado. Já tem uma condenação para ele. É tempo pretérito, passado. Já foi julgado. Quando ele foi expulso do céu, ele foi julgado. Mas o mesmo Jesus fala, ele será expulso. Será, é tempo futuro. Ainda não aconteceu, vai acontecer. É tempo futuro do verbo. Mas ele já está à destra de Deus. Ele já expôs principados e potestades ao desprezo, triunfou deles lá na cruz. Sim, verdade. Isso está em Colossenses. Mas na carta aos Hebreus, conta o seguinte, Hebreus 10, 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos seus pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que põe os seus inimigos por estrado dos seus pés. Até que põe os seus inimigos por estrado dos seus pés. Lembra que eu li para você em Coríntios? 1 Coríntios 15. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Carta aos Hebreus. Ele fez um sacrifício perfeito e acabado, está aguardando que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E quem vai pôr o inimigo debaixo dos pés? Quem? A igreja. É o corpo que está na terra. É o corpo que recebeu autoridade. É o corpo que recebeu delegação de poder. É o corpo que recebeu autoridade para expulsar demônios, para implantar o reino da luz. Você vai ver no chamado dos discípulos em Mateus, capítulo 10, antes dele enviar os seus discípulos a pregar o evangelho, ele deu a eles autoridade. Antes de enviá-los a pregar, deu a eles autoridade, está escrito. Mateus capítulo 10, fala da vocação dos discípulos, do chamado dos discípulos, e lá está escrito assim, olha só. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Só no versículo 5, ele envia dando instruções, o que eles tinham que fazer. Antes de instruir o que fazer, antes de comandar o que fazer, antes de dar a comissão, ele dá autoridade. A autoridade que ele veio e recebeu lá no Jordão. A autoridade que veio, e por isso, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E uma autoridade que ele delega para os seus discípulos. Os 10 são chamados e recebem essa autoridade, saem colocando o reino espiritual das trevas no seu lugar, que é debaixo dos pés. Depois você vai ver que ele deu essa autoridade para outros 70. Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele envia outros 70 a pregar o evangelho do reino, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e quando ele envia, ele não fala, vos dei autoridade. Ele não chama e não delega autoridade antes de enviar a pregar. Entretanto, contudo, todavia, quando eles voltam, eles contam que eles têm autoridade. Quando eles voltam, que eles dão um relato do que aconteceu na viagem missionária. Lucas 10, 17, então regretaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem em seu nome. Nós estamos vendo eles se submeterem a nós. Nós não sabíamos que eles se submeteriam, mas se submeteram. E Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele está falando da expulsão do anjo rebelde, da presença de Deus, o anjo que se passou a chamar Satanás, o diabo, serpente, que vem para matar, roubar e destruir na terra. Ele viu quando esse anjo tornou-se demônio pela desobediência, pela rebelião. Ele viu a expulsão e ele diz, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago,
e eis aí vos dei autoridade, vocês receberam já, para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A profecia do Éden, então, que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, ela não é restrita só ao Messias, não é só o Messias que pode colocar Satanás debaixo dos pés. Aqui ele diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões. E sobre todo, sobre é acima. Eu estou dando autoridade a vocês, 70, para pisar a cabeça da serpente. A autoridade que eu recebi, eu delego para vocês. Não só eu, mas vocês também pisarão a cabeça da serpente. E ele termina dizendo, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. E indevidamente, eu falo que quando você pega um texto da palavra de Deus, sem o contexto, você fala heresia. Um texto fora do contexto é pretexto para heresia, guarde isso. Um texto fora do contexto é pretexto para heresia. E alguém lê isso aqui, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida, e aí abre a boca para falar bobagem, de falar, está vendo, você não precisa estudar demônio. Você só precisa ter um nome escrito no livro da vida. Você não precisa brigar com as trevas, não precisa. Você só precisa ter o nome escrito no livro da vida, porque está escrito isso. Não é isso que está escrito. Está escrito, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Mas isso não pode ser o seu objetivo, o seu foco de vida. Isso é circunstancial, é passageiro, porque vai ter um tempo que eles são colocados debaixo dos pés e acabou a guerra. O inimigo vai ser colocado como estrado dos pés. E acabou a guerra, ele vai ser colocado no lugar dele, e acabou a guerra, e acabou a guerra, e acabou a guerra. Agora, veja bem, quando Jesus fala isso, em seguida, nesse contexto, ele diz algo para os seus discípulos. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Tem muita gente que é sábia, entendida e não compreende esse negócio de mundo espiritual. Tem muita gente que é doutora em teologia e não compreende esse negócio. E ele diz, no versículo 23, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Muitos queriam aprender sobre esse assunto, e não conseguem captar essa imagem que Deus dá espiritual do mundo espiritual. Muitas pessoas tentam entender essas coisas espirituais, e não conseguem. Quantas vezes você deve ter escutado que aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, significa não há necessidade de lutar contra o inimigo na vida dessa pessoa. Não há necessidade de limpeza. A pessoa está em Cristo, já chegou e já foi limpo, já entrou como um pano branco na cândida, na água sanitária, está limpinho. Não é isso que está escrito. Jesus, Ele próprio, o Filho de Deus, que se manifestou para destruir as obras do diabo, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim, está em Cristo. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Meu Pai limpa. Então, em Cristo não é o lugar que você chega limpo, em Cristo é o lugar onde você chega e pode ser limpo. Em Cristo é o lugar onde há a provisão do céu para limpeza. Em Cristo é o lugar aonde chegamos e podemos ser transformados, nos desvencilharmos daquilo tudo que nos prendia no mundo espiritual. Por que você acha que ele deu a chave do reino dos céus para os seus discípulos? O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Por que ele dá essa chave? Porque há coisas a serem ligadas e há coisas a serem desligadas. E tudo aquilo que no passado foi conectado com trevas precisa ser desligado. É preciso desligar. O
O fato de você estar nova criatura significa nasceu de novo, converteu-se. A Bíblia fala que a conversão é o resgate do império das trevas para o reino da luz. Você converteu-se. Você agora não tem mais a mesma natureza de morte. E a morte é separação eterna de Deus. Você está vivo e vivo para sempre agora. Não vai sofrer o dano da segunda morte. Vai sofrer a primeira morte quando o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Mas na ressurreição dos mortos vai ouvir: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Não vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, que é o dano da segunda morte. Mas se você já se converteu e ainda não tem a vida abundante, se você já se converteu e Satanás ainda continua matando, roubando e destruindo alguma área da sua vida, então há necessidade de desligar essa área do império das trevas. Há necessidade de desligar, para que você possa realmente vivenciar aquilo pelo qual o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se Ele é bom, se toda dádiva, todo dom perfeito vem dEle, e se o Filho de Deus foi entregue a este mundo numa cruz, para destruir as obras do diabo, por que frutos das trevas ainda aparecem nas nossas vidas? Porque não desligamos. Mas a senhora está dizendo que é possível estar nova criatura e ter algo para desligar? Estou porque todo evento que fazemos, todo cio que temos, todo atendimento de pessoas que temos, tem coisas para desligar. E se não tivesse pessoas dentro da igreja vivendo aflição por ação do império das trevas, eu pergunto a você: por que um filho mataria os pais, como matou no Espírito Santo? Um filho matou um casal de pastores? Porque o suicídio no meio da igreja? Por que tanta separação conjugal, se a vontade do pai é que o homem vive em família? Como pode eu ver no meio da igreja esfacelando-se famílias, pais e filhos que não se entendem, filhos que não honram seus pais, se a palavra de Deus diz que os filhos deveriam se converter aos pais com o seu coração, e os pais aos filhos, porque senão o Senhor viria e feriria a terra com maldição? Então é uma ação maligna a confusão no meio das famílias. Enfermidades graves que são incuráveis, repetidas em famílias. Sinais de que aquele que mata, rouba e destrói está ainda agindo na vida da pessoa. Mas ele é crente, pastor, é possível? É possível. O SILC é uma radiografia da igreja. Não é a igreja toda que vai para o SILC, mas vai quem acredita que pode ser liberto. É. E esse contingente que vai é uma pequena amostra. Ao abrir o coração, ao expor as suas vidas, mostram que realmente tem áreas das suas vidas que ainda estão cativas na mão do inimigo. E eles querem ficar livres, o coração deles arde, dói, porque eles não querem viver à mercê daquele que veio para matar, roubar e destruir. Eles querem viver na dispensação daquele que veio para dar vida e vida em abundância. E o reino de Deus é alegria, é paz. Não é sofrimento, briga, confusão. Eu digo que é uma radiografia da igreja porque é um pequeno grupo que procura ajuda. E eu sempre dou um exemplo. Imagine um homem que era acumulador, desses que aparecem no Discovery, que cata lixo na rua, enche a casa de lixo. E a casa fica podre, e porque a casa fica podre, ratos, percevejos, baratas proliferam dentro da sua casa. E um dia ele acorda nova criatura. Um dia ele acorda curado, a síndrome de acumulador foi embora. Estou curado, sou nova criatura. Glória a Deus, vai tomar um banho, não junta mais lixo, não vai mais para os lugares de detritos na cidade. Não traz mais nada para a sua casa. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é dor pelo fato de haver ferido o coração de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Conversão é mudança de mente.
Mudança de comportamento, eu me arrependo do que fiz no passado e eu não faço mais. Isso que é arrepender e converter-se. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O pecado interfere na vida eterna. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se eu me arrependo do meu pecado, eu vivo, não morro mais. Eu passo da morte para a vida pelo arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Mudo de vida, não cato mais lixo, não junto mais lixo, não pego mais podridão. Mas, entretanto, contudo, todavia, se eu não tirar todo o lixo que eu acumulei ao longo dos anos todos em que fui acumulador, o simples fato de eu não acumular mais, o simples fato de eu estar curado da síndrome de acumulador, não significa que os ratos, as baratas e os percevejos vão sair de dentro da minha casa. Não vão sair. A minha casa ainda terá detritos e, consequentemente, os seres que foram atraídos pelos detritos. Assim é a nossa vida. Os pecados que praticamos foram matéria-prima para acumularem demônios. Os pecados que praticamos foi o combustível necessário para que seres espirituais da maldade entrassem na nossa vida para matar, roubar e destruir, não apenas a nós, mas as gerações futuras também. Deixarmos um legado de trevas. E aí você vai entender quando a Bíblia diz: o que encobre a transgressão jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera, o que está encoberto está no império das trevas, está na jurisdição do inimigo. O que encobre está em oculto, e o que está em oculto não foi trazido para a luz. A Bíblia diz: se andares na luz, como ele na luz está, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Se confessar os pecados, ele perdoa os pecados e purifica. Purifica. De toda injustiça, o verbo purificar não é o mesmo verbo perdoar, não são sinônimos. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, eu purifico, tu purificas, ele purifica. Não, são coisas diferentes. O perdão do pecado te assegura a vida eterna, e a limpeza ou a purificação, o ramo que está em mim, meu Pai limpa, te assegura a vida abundante. O rato, a barata e o percevejo vão embora. Eles vão sair, não vão mais matar, roubar e destruir. Virá um tempo de vida plena, de alegria, de paz. Isso é o reino dos céus. Quando eu digo para você que aonde você lê, lá em Provérbios 28, o que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. Por que não prospera? Não está escrito: o que encobre jamais terá vida eterna. Não é isso. Arrependeu, mas encobriu. Tem vida eterna, mas não tem vida abundante. Tem vida eterna pelo arrependimento, entretanto, contudo, todavia, o que está em oculto está nas mãos do inimigo. E o que está em oculto não pode ser usada a chave do reino dos céus para desligar. Não posso desligar o império das trevas da vida de uma pessoa que encobre as suas transgressões. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. Quantas vezes você deve ter ouvido, você que me segue, que me está seguindo agora pela internet, que vê os meus vídeos, quantas vezes você deve ter me ouvido dizer que o mundo espiritual é legal, ele não é místico. Ele não é místico, ele é legal, legal de leis. É como o mundo de leis. Funciona como leis. Quando o Senhor fala que o mundo já está condenado, quando fala que Satanás já foi julgado, está falando de leis, de tribunal. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que um crime é praticado e que existe um flagrante do crime, o crime foi praticado e foi visto por alguém que tem autoridade para lavrar o flagrante. Uma autoridade competente lavra o auto flagrante ou auto de flagrante. Viu o crime? Tem autoridade
pode fazer um auto flagrante, assina, e se este crime foi presenciado por uma autoridade, um policial, e esse policial registra o crime num documento próprio, e assina, e esse documento é auto de flagrante. Esse auto de flagrante vai para o processo, e ele não precisa mais confessar nada, e nem negar nada, nem o depoimento dele precisa mais. A testemunha é irrelevante, porque uma autoridade competente já declarou que viu a prática do crime, e isso é suficiente para a condenação. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Os nossos pecados já foram flagrados pela maior autoridade do universo. Os nossos pecados já foram lavrados num documento que está no céu, no livro da vida. Davi fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e no teu livro já foram escritos todos os meus dias. Então, o adultério, o homicídio, o aborto, a mentira, está tudo lá. Deus fez um print, o print do adultério, o print da pornografia na internet, um print da mentira, um print do furto, do roubo, do homicídio, e está lá no livro da vida. Então, de Deus nada fica encoberto. Nada fica encoberto. A Bíblia fala que ele conhece os afetos do coração. O que é afeto? Sentimento. A Bíblia fala que o pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Então, quando está escrito, o que encobre as transgressões jamais prospera, não está falando de encobrir de Deus. Está falando de encobrir de uma confissão de um para o outro. Porque só no momento em que abrimos essa caixa escondida e trazemos à luz aquilo que está em oculto, é possível que o irmão ou a irmã ore comigo e desligue no mundo espiritual. E desligar no mundo espiritual é tirar o lixo que atrai os demônios que matam, roubam e destroem. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista está dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E você vai ver o que era a resposta do povo. Mateus capítulo 3. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Versículo 5. Então, de Mateus 3. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, uma grande área. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Diga, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Desde os primórdios, desde o anúncio de arrependei-vos, porque a chegada do reino dos céus, a confissão foi praticada. O que impede uma pessoa de confessar pecados? Reputação, orgulho, vaidade. Mas aqui nesse livro estão os pecados de todos os heróis da Bíblia. Isso aqui é o Facebook, o Instagram do céu, está tudo aqui. O pecado de Davi, o homicídio, o adultério, o pecado de Sansão, a promiscuidade, o pecado de Abraão, a mentira, entregou sua mulher para Faraó, está tudo aqui. Por que a minha reputação é mais importante do que os heróis da fé? Aqui está escrito que Raabe era uma prostituta, sim, por que não? Aqui está escrito tudo. Satanás coloca uma mordaça no povo de Deus e levanta uma teologia que diz que não precisa confessar pecados, porque é a única maneira que ele pode continuar matando, roubando e destruindo. É um ardil para ele continuar na minha casa e na sua casa, fazendo o que fazia antes. Ele não pode tirar a minha salvação. Ele não pode mudar a minha salvação, mas ele pode impedir a vida abundante prometida. Porque o mundo espiritual é legal e quando a lei não é aplicada, não funciona. E a lei é muito clara, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu só posso expulsar o demônio da vida do meu irmão, que ainda está agindo na vida dele, se ele se limpar daquilo que está em oculto. E quando expulso o demônio da vida dele, o reino dos céus é chegado.
Senão ele só vai viver falando: o reino dos céus está próximo. Está próximo. Está próximo. Está próximo. E passa o primeiro ano de conversão dizendo: o reino dos céus está próximo. E passa o segundo ano de conversão dizendo: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Mas Jesus fala: se eu expulso, é porque o reino dos céus é chegado. Se eu expulso, é porque o reino dos céus é chegado. Chegou a hora de expulsar o inimigo. Chegou a hora de colocá-lo no seu devido lugar, debaixo dos pés, para que o reino seja implantado. O reino da luz seja implantado. Esse é o papel da igreja. A igreja está aqui? Hã? Então, é o seu papel. Então, é o seu papel. Você tem que chegar em casa e dizer: vai saindo, porque o reino dos céus é chegado. Está destruindo seu casamento? Guerreia. Vai saindo do meu casamento, porque o reino dos céus é chegado. Está levando teu filho para a calamidade, para a droga? Sai da vida do meu filho. Eu não gerei filho para ir para o inferno. O reino dos céus é chegado. Jesus está aguardando. Está escrito, eu li para você. Hebreus, Colossenses fala que ele riscou escrito da dívida. Hebreus fala que ele está aguardando, até que o inimigo seja posto por estrado dos seus pés. E quando não fazemos isso, nós estamos favorecendo o império das trevas. Não tem zona neutra. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Existe uma heresia que usa um texto da palavra de Deus, onde um homem estava expulsando demônios, e João chega e fala para ele: Senhor, ele está expulsando demônio, não está na nossa turma, está na outra turma. Aí Jesus fala: quem não é contra mim é por mim. Ninguém vai expulsar demônio em meu nome, vai ser contra mim. Parece que são coisas diferentes. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, quem não é contra mim é por mim. É diferente um texto do outro. O texto em que Jesus fala: quem não é comigo é contra mim, ele fala de reinos. Ele fala de expulsar demônios para que o reino dos céus seja chegado. Ele fala de um conflito de reinos, de um confronto de reinos. Se eu expulso demônios, é pelo dedo de Deus que faço isso. E aí o reino dos céus é chegado. Essa hora é conflito de reinos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. O outro texto, ele não fala de conflito de reinos. Ele fala de grupos no mesmo reino. Olha, ele está expulsando demônio, mas ele não está conosco, ele está na outra turma. Ele está expulsando demônio, mas ele está naquela outra turma que ora silenciosamente. Ele está expulsando demônio, mas ele é daquela outra turma que não gosta de reteté, que não gosta de bateria na igreja. Ele está expulsando demônio, mas ele é da outra turma, que não faz jejum. Ele é da outra turma. Jesus está dizendo: deixa expulsar. Se ele não está contra mim, ele é por mim. Ele está no reino da luz. E se ele está no reino da luz, ele é inimigo do império das trevas. Se você está no reino da luz, você automaticamente tem um adversário. No momento que você se converte, tem um fichário lá no inferno. E lá está a sua fotografia. Já está escrito: adversário, é inimigo. Agora, se você não incomoda o inferno, esse fichário fica lá guardadinho. Entretanto, contudo, todavia, se você toma posse da autoridade espiritual que tem. Pastora, eu tenho autoridade espiritual, não são só os 12 e nem só os 70? A senhora só falou dos 12 e dos 70? Pois é. Mas eu quero dizer que você tem também. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a grande comissão. Jesus ressuscita dentre os mortos, aparece para os 11, porque Judas já suicidou. E ele dá a grande comissão. Está escrito: finalmente apareceu Jesus, a partir do versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga criatura. Diga mais forte, criatura. O mundo todo é cheio de criatura, tem quase 8 bilhões de pessoas que são criaturas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Só quem crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, que deixe de ser criatura e torne-se filho de Deus. Diga, ai, ai, ai. Os filhos de Deus são aqueles que recebem o Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Gálatas 4:4 diz, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E se somos filhos, Ele deu ao nosso coração o Espírito do Filho, que é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Se sois filhos, sois herdeiros. Filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como único Senhor e Salvador. O unigênito do Pai foi colocado numa cruz para comprar povos de todas as raças, tribos e nações, e eles se tornaram filhos de Deus. E filhos de Deus têm poder e autoridade para pisar a cabeça da serpente. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder. Diga poder. De serem feitos filhos de Deus. E continua o texto. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não está escrito, esses sinais vão acompanhar os 12, esses sinais vão acompanhar os 70. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Há uma patente espiritual para todo aquele que crê, de fazer recuar o inferno. Uma coisa é ministério de libertação, é dedicar um chamado para aprofundar-se nesse assunto, para aprender onde que as prisões acontecem, para saber como desligar as pessoas, para ter entendimento dos sinais que as maldições indicam. Uma coisa é ministério, mas autoridade todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo aquele que crê. Está aqui com o pastor Francisco, o filho caçula dele, que chama Miguel. Miguel crê que Jesus Cristo é o Senhor, crê. Entregou a vidinha dele para Jesus, entregou, tem autoridade para expulsar demônio. E o demônio vai ter que sair. Porque a autoridade está conferida pelo Senhor dos Exércitos. Em meu nome. Em meu nome. Então, essa autoridade espiritual é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê tem a incumbência de implantar o reino da luz e fazer recuar o império das trevas. Porque Jesus está aguardando que a igreja faça isso. Escute bem o que eu vou te dizer. Eu vou te dar uma alegoria para você entender o que é isso. Um juiz prolata uma sentença. A sentença é um ato perfeito e acabado do juiz. É a prestação jurisdicional dele. Ele termina a sentença com um deciso, uma decisão. Isto posto, julgo procedente a ação para condenar fulano à prisão, por exemplo. Termina ali o ato do juiz. O ato do juiz é perfeito e acabado. Você nunca viu um juiz subir morro para botar algema na mão de bandido. Esse papel não é do juiz. Esse papel é dos auxiliares da justiça. Esse papel é daqueles que estão servindo a esse juiz. E é em nome do juiz que eles vão executar a sentença. Eu quero dizer para você que a sentença da cruz é perfeita e acabada. Naquela cruz, o inimigo foi subjugado, condenado, exposto ao desprezo, triunfou deles o Senhor Jesus na cruz. Mas quando diz que Ele está aguardando que põe o inimigo debaixo dos pés, Ele está aguardando que a igreja execute a sentença da cruz. Que a igreja chegue e diga, olha, você já está derrotado. Agora, a minha ordem é, em nome de Jesus, saia.
Em nome de Jesus, deixa essa casa, deixa essa família. E a igreja vai pôr Satanás debaixo dos pés. Ele está aguardando que isso aconteça. Eu quero encerrar dizendo a você, não durma. Não durma no cumprimento desse papel. Não durma nessa comissão que foi dada ao Senhor. Pregue o Evangelho, porque existem pessoas que deixarão de ser criaturas e serão filhos de Deus se você pregar. Como crerão se não há quem pregue? Como entenderão a verdade do Evangelho se não abrirmos a boca? Pastor, eu tenho convidado para vir à igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Pregue lá, na sua vizinhança, onde você estiver. Pregue a tempo, a fora de tempo. Pregue na esquina, pregue no jardim, pregue no supermercado, pregue em qualquer lugar. Pastor, eu vou me tornar uma pessoa chata. Ótimo. Quem sabe alguém vem para ficar livre de você, para Jesus. Que não aguenta mais você chamar. E o dia que ele vier, ele vai ser capturado pelo Senhor Jesus. Mas, além de pregar a tempo e a fora de tempo, exerça a autoridade que Jesus te deu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você ora, venha o teu reino? Você ora mesmo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como que vem o reino de Deus se não expulsamos o império das trevas? Se eu expulso o império das trevas, o reino dos céus é chegado. Se eu exerço a autoridade, o reino dos céus é chegado. Se eu expulso demônios e eu faço isso pelo dedo de Deus, aí certamente é chegado o reino de Deus. Venha o teu reino, Deus, faça tudo o Senhor só, eu não vou fazer nada. Não é isso. É um orgulho para mim, Pai, executar a sentença da cruz. É um orgulho para mim colocar o inimigo debaixo dos seus pés. É um orgulho para mim dizer em teu nome, fora. É um orgulho para mim em teu nome, ver famílias transformadas. Se você estava avesso ao ministério de libertação, peça para o Espírito Santo completar essa palavra no teu coração. E se alguma coisa na sua vida que tem sintomas de morte, roubo e destruição, corra a procurar ajuda. Corra. Corra para você ficar livre de tudo aquilo que impede que você tenha vida e vida em abundância. Eu sei que essa igreja tem um ministério de libertação. Eu conheço as pessoas, algumas delas trabalham conosco como equipe no Silk. O Silk acontecerá de novo em dezembro. Corra para fazer. Corra, não se conforme de pais sepultarem filhos. Filhos é que tem que sepultar pais. Não se conforme de gerar filhos para calamidade. Não. A palavra de Deus diz que nós tomaremos nos braços os filhos e até os filhos dos nossos filhos. Não se conforme com família destruída, porque está escrito que nós seríamos famílias benditas na terra. Edificaríamos cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Não se contente, isso é sinal de que a pata suja do cão está agindo. Se levante, igreja. Se levante com a autoridade que lhe foi concedida. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Se levante com a autoridade que lhe foi concedida. E venha para o reino da luz com a autoridade do céu, para fazer recuar o inferno. Um dia eu estive à beira da morte. Satanás conseguiu matar, roubar e destruir muitas coisas na minha vida. Muitas coisas, antes de chegar a Jesus com a sua luz. O primeiro passo para você entrar nesse reino da luz é entregar sua vida para Jesus. É o primeiro passo. Você que está me escutando em casa, escute bem. Não tem como vencer Satanás se não for à sua frente. Aquele que venceu a morte e o inferno, que foi ao inferno e despojou principados e potestades e triunfou deles na cruz. Não adianta você ir com mochila cheia de teologia, não adianta.
Não adianta você ir com conhecimento, com sabedoria. Você tem que ir com o Senhor Jesus. É com Ele. Então, o primeiro passo para você vencer essa guerra que se instala na sua vida é colocar Jesus dentro da sua casa. É colocar Ele dentro da sua casa. E foi o que eu fiz. Minha vida era terrível, você conhece meu testemunho. Está no meu canal oficial no YouTube, Tânia Tereza. Família desestruturada, mãe drogada em cima de uma cama, pai promíscuo, irmão doido porque usou drogas até enlouquecer, e tudo assim. Quando Jesus entrou na minha vida, mudou não só a minha sorte, mas me ensinou que é autoridade espiritual, e eu comecei a guerrear por toda a minha família. Eu comecei a guerrear por toda a minha família. E toda a minha família se converteu. Toda. Até tios, primos, todo mundo. E eu quero dizer para você que é uma guerra. Satanás não sai sem guerra. Ele não vai olhar para você e dizer, ah, legal, você virou crente, congrega lá na Resgate, tchau, vou embora. Ele não sai se não for expulso. Mas, pastora, eu sou tão submisso a Deus. Eu tenho tanto tempo de adoração, de vida com Deus. Verdade, que bom. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não diz sujeitai-vos a Deus e descansai. Não diz sujeitai-vos a Deus e Ele vai expulsar para você. Não é isso. É você que tem que fazer. Deus está dando a nós a alegria de implantar o reino dos céus. A alegria de implantar o reino dos céus. Comece a exercitar isso na sua vida. Primeiro na sua vida. Chama Jesus para entrar na sua vida. Sabe por que o céu é céu? Porque lá Jesus reina. Chama Ele para reinar na sua vida. E sua vida vai virar o céu. Chama Ele para reinar na sua casa. E sua casa vai reinar, vai virar o céu. Mas você tem que tirar o rato, a barata e o percevejo primeiro. Tem que tirar. Enquanto ele canta, eu quero fazer um convite a você. Eles cantam. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, nunca tomou essa decisão pública, você só crê com o coração que Ele é o Filho de Deus. Crê com o coração que Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Crê com o coração que Ele vem em carne para perdoar pecados. Mas se você nunca entregou sua vida para Ele, não basta crer com o coração. A Bíblia diz que tem que crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor. Então, enquanto cantamos, se você quer entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente para eu fazer uma oração com você. Você que está em casa, me ouvindo, você que vai me ouvir, porque esse vídeo ficará no YouTube. Você que vai me ouvir em qualquer tempo da sua vida, que quiser entregar a sua vida para Jesus, tome uma decisão. Tome uma decisão. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. É tomada à força, não é para os covardes. Não é para os covardes. Você tem que vir para esse negócio com sangue no olho. Vir para o reino da luz, para colocar Satanás debaixo dos seus pés. Então saia do seu lugar e venha agora. Agora, enquanto cantamos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Nenhum problema é maior do que o poder de Jesus. Nenhum problema. Impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre. Vem, igreja, vem. Glória a Vem Deus. receber a tua vitória.
nessa noite. Haverá um milagre. Vem, vem. Não fica olhando, venha. Vem pra presença. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível. Ei! Aquilo que parecia não ter saída. Baixou o jogo. Para aí. Quando eu falo, eu estava na beira de um precipício, quando eu encontrei com Jesus, é uma frase tão simples, mas eu já tinha tentado suicídio 2 vezes. Eu tinha tentado suicídio a primeira vez com 9 anos de idade. 9 anos. No dia do abuso sexual. E tentado com 14 anos. Eu já tinha tentado matar o meu pai. Eu já tinha desistido da vida de Deus, de todo mundo. Eu não acreditava em mais nada. Eu achava que não tinha perspectiva nenhuma para mim. Mas Jesus mudou a minha sorte. Ele vai mudar a sua. Ele vai. Um dia a gente vai se encontrar, moço. E você vai dizer, pô, mudou mesmo. Mudou mesmo. Se tem mais alguém precisando mudar a sorte aqui, venha aqui à frente. Venha. Vamos lá. Ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Vem, igreja, vem. Vem pra cá. Vem receber a tua vitória. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me. Sou o teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, Senhor. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Para aí. Olha só. Nós vamos orar. Nós vamos falar. Nós temos que falar. As coisas do mundo espiritual acontecem pela palavra. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui na frente? Tem mais alguém? Oh, Senhor. Glória a Deus. Olha só. Nós vamos falar junto com eles para poder fazer no mundo espiritual o cumprimento dessa lei que diz que temos que ligar e desligar. Então vamos falar junto com eles. Fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho e que veio a esse mundo em carne para destruir as obras do diabo, para salvar o homem dos seus pecados, tirá-lo do império das trevas e colocá-lo no reino da luz. Receba esse sacrifício, recebendo Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Pode chegar aqui à frente, vem cá. Peraí. Se você fez essa oração junto comigo e nunca havia feito essa oração, cresceu no meio da igreja, achando que filho de crente é crente, nunca fez essa confissão pública de fé, e fez nessa noite, vem aqui à frente também.
que eu quero orar agora, concordando com essa confissão, ligando na terra, para que seja ligado nos céus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor deu a chave do reino dos céus para a igreja. Aleluia. Que o que a igreja liga na terra é ligado nos céus. Que o que a igreja desliga na terra é desligado nos céus. Pois agora, com essa chave que o Senhor nos deu, nós ligamos essas vidas ao reino da tua luz. E dizemos: o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é chegado. E desligamos do império das trevas, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor fará. Pai, queremos ser partícipes desse reino. Queremos executar a sentença da cruz. Queremos povoar o céu, Pai, e libertar cativos e oprimidos do império das trevas. Usa-nos para o louvor da tua glória. Usa-nos, Pai. Usa-nos, usa-nos. Usa-nos, Pai. Queremos te servir. Queremos te servir, Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.